nós passa o trator de vocês de novo. Domingo você é o topai de Cascavel. Parecia o Bebeto e o Romário. Parecia, mas não era. Era o Treguinho e o Flaco Lopes. Que pariu, os caras comparando com o Bebeto com... Domingo em Itaquera não é pra usar essa camisa, não. Aposenta não é camisa comemorativa, é uma vez só. Chega, guarda lá no guarda-roupa, põe lá no armário, leiloa. Galera, Palmeiras atropelou o Sport do Allianz 3-2. Grande vitória do Palmeiras, mais uma grande atuação da dupla Flaco Lopes e Vitor Roque. Flaco Lopes marcando 2 gols, o outro gol foi marcado pelo Gustavo Gomes. Uma vitória importante do Palmeiras, que segue na caça ao líder Flamengo, mais 3 pontos importantes para o Verdão hoje jogando em casa diante do seu torcedor. Bora acompanhar aqui a repercussão dessa vitória do Palmeiras, pessoal, falando sobre esse jogo, esse resultado de hoje, mais 3 pontos para o Verdão. Créditos aqui na descrição, deixa o like para estar fortalecendo, mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Que jogo no Origenígenas Parque, conta comigo, Palmeiras 1, Palmeiras 2, Palmeiras 3, parecia o Bebeto e o Romário. Parecia, mas não era. Era o Treguinho e o Flaco Lopes. Que pariu, os caras comparando com o Bebeto e com o Romário, velho. Mas destruíram com o jogo. Acho que foi a melhor partida do Treguinho pelo Palmeiras. Jogou muita bola, o Flaco Lopes muito bem. Tá aí na pré-lista da convocação da seleção argentina. Enfim, acho que ninguém em sã consciência imaginaria que o Vitória, o Sport, ia conseguir uma vitória contra o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Ainda mais usando o uniforme da seleção brasileira, velho. 3-0 com propriedade, era se fosse 4, se fosse 5. Olha, tanto de gol que o Palmeiras perdeu. O Palmeiras passou o carro em cima do Sport, passou o carro, literalmente. Eu falo também, como eu falei de São Paulo, olha esse Palmeiras aí, viu? Não deixa o Flamengo desgarrar. Tem jogos a menos, 1 a menos que o Flamengo, 2 a menos que o Cruzeiro. O Palmeiras está vivíssimo na Libertadores. É o Palmeiras do homem do pacto, do Abel Ferreira, do Jefitec, estreou do Carlos Miguel, do Kelvin Cabelinho, do Zacarias e agora do Andréas Pereira. Time lazarento, é um time lazarento, cara. Eu falo, passa ano, sai ano e nada muda no futebol. Olha, Parque, eu quero só saber uma coisa. Quem foi que inventou essa camisa amarela aqui no Palmeiras? Quem foi o cara que deu a ideia de botar essa camisa nesses caras hoje? Pelo amor de Deus, nego achando que é Ronaldo, eu tô achando que é Bebeto. O que tá acontecendo? Essa palhaçada aí não é mais pra usar isso aí não. Não é mais pra usar isso aí não. Chega dessa camisa. Domingo em Itaquera não é pra usar essa camisa não. Aposenta não é camisa comemorativa, é uma vez só. Chega, guarda lá no guarda-roupa, põe lá no armário, leiloa, põe no Museu do Palmeiras, põe na casa do caramba. Mas não põe mais essa camisa. Pelo amor de Deus, o Palmeiras jogou hoje, achou que era a seleção. Pelo amor de Deus, cara. 3-0 o Palmeiras, esses caras resolvem crescer bem antes do derby. Agora vai folgar a semana inteira. A semana inteira o Palmeiras folga. E o Corinthians tem o jogo na quarta-feira. E depois enfrenta o Palmeiras na Neoquímica Arena. Vocês não vêm com ideinha torta não, hein? Não vem com ideinha torta de querer usar essa camisa na Neoquímica Arena. Não pode usar essa camisa 2 jogos consecutivos. Ô CBF, não pode não. Não pode, põe uma regra aí. Não pode usar na Neoquímica Arena essa camisa. Tá proibido, tá proibido. Vitor Roque querendo fazer gol de voleio. Chega. Só quero saber uma coisa. Que dia? Que dia que esse Palmeirinho vai perder, cara? Esse Palmeirinho não perde mais não, é? Esse Palmeirinho não perde mais não, pode vir. Domingo nós passa o trator de vocês de novo. Domingo você é o topai de Cascavel. Domingo você vai ter que respeitar o pai de vocês. Que eu nunca vi o filho querer bater no pai. Essa dupla, eu fico feliz aí porque, primeiro de tudo, porque o Abel, volto a dizer, o Abel é um cara que tá sempre em movimento, né? Tá sempre aí trazendo soluções para o time dele. E eu fico feliz porque, assim, eu falei do Vitor Roque e do Flaco Lopes, né? Que eles se completavam
que valia a pena dar oportunidade para os dois juntos. Acho que eu fui o primeiro a falar isso aí. E pelo menos até agora tem dado certo, né? Pelo menos até agora tem dado certo. Que bom. É engraçado, a minha memória ela não é das melhores, André, mas quando faço um pós-jogo, eu registro muito mais do que se eu visse a partida no sofá de casa de folga. Mesmo que eu assistisse a mesma partida, não sei se acontece isso com você. A gente presta mais atenção. Eu registro de forma muito... e sutilezas. Sim. Eu fiz o pós-jogo do Palmeiras e Ceará, que é uma virada muito baseada nessa conexão Flaco Lopes e Vitor Roque, e eles não começaram juntos. O Vitor Roque começa a titular, o Flaco entra durante o jogo. Dali em diante virou a combinação. É esse o caminho? Na Libertadores, né, também. Exato. É esse o caminho? É um dos caminhos, né? O Palmeiras hoje tem um elenco que oferece essas possibilidades. E até pouco tempo reclamava-se muito do Vitor Roque, né? Jogador que... Até para explicar, nesse contexto também de remontagem, a gente nunca pode esquecer que o Paulinho, que é o grande investimento para essa temporada e para as próximas, infelizmente teve uma recaída do seu problema na perna, nova cirurgia, novo período de recuperação, em espera, aí tem parte física. Um jogador que tem capacidade de transformar o Palmeiras quando está em campo, isso já foi comprovado, né? No período em que ele esteve à disposição, vai ficar fora por mais um tempo, a torcida vai ter que esperar, e é claro que isso atrapalha também os planos da comissão técnica, mas toda a comissão técnica de time grande que tem objetivos como o Palmeiras tem que lidar com problemas inesperados e é obrigação desses profissionais solucioná-los. É o que o Abel está fazendo. Então, um dos caminhos é a dupla que se apresentou novamente hoje, mas é claro que não pode ser o único. E o Abel vai trabalhar outras possibilidades. O Vitor Roque é um jogador para fazer gol, para ser o último a receber assistências, mas é um jogador para oferecer assistências também. Desde que ele tenha, não necessariamente um parceiro, mas um jogador que o entenda e se apresente e jogue junto. O Flaco Lopes tem sido essa peça. Aliás, este é um jogador que em diferentes olhares que o Abel possa oferecer, conforme a escalação dele em um ou outro papel, sempre rende. Passou por poucas e boas, chegou a ser muito criticado pelo torcedor, mas hoje, a cada vez que o Flaco Lopes entra em campo, coisas boas tendem a acontecer para o Palmeiras. Por partes, a gente estava vendo aqui os melhores momentos, já Abel Ferreira, entrevista coletiva, zona mista, conforme pintem os jogadores, a gente vai lá com a nossa reportagem. O André falava, o segundo gol, a saída de bola do Sport, o Palmeiras se recupera e quase sai um golaço, assim, uma troca de passes muito bonita. E o gol do Gustavo Gomes, eu queria falar um pouco, bonito ver uma jogada tão bem ensaiada, a gente tem discutido esse tema com o Flamengo, né? A bola aérea, Rodrigo Exatamente. Caio como treinador. Sim. Palmeiras também, ó, estamos aqui também. O Palmeiras pode não jogar tão bem ao longo do período todo, né? Estou falando amplamente, desde que o Abel chegou. Há momentos em que o time não tem brilho, independentemente das pessoas quererem um futebol mais elaborado, a parte estética, que também faz parte do jogo, tem muita gente que deseja isso. Talvez a maior parte da torcida do Palmeiras não esteja preocupada com isso, nem o seu técnico esteja preocupado, conforme as declarações que ele já deu. Mas tem muita gente que diz, olha, esse time aí pode jogar mais, ele pode oferecer um pouco mais. Em termos de competição, poucas críticas podem se fazer ao Palmeiras, mesmo nos períodos de oscilação, em relação ao que o time demonstra em campo sobre como quer ser superior ao adversário. O Palmeiras tem uma personalidade definida, um tipo de futebol que o torcedor reconhece. Isso não se pode dizer a respeito de todos os times aqui no Brasil. Existe muita coisa que ou é mais do mesmo ou é uma adaptação conforme aquilo que está disponível. No caso do Palmeiras, existe uma ideia central. As coisas vão mudando para variações, mas o time tem um tipo de jogo, uma personalidade. E uma coisa que se pode afirmar a respeito do Palmeiras sempre é que é uma equipe bem treinada. Como se vê isso? Na tranquilidade que jogadores têm para desempenhar seus vários papéis. Na forma como as substituições mantêm o nível de competitividade do time. E na maneira como o Palmeiras tem jogadas, que não necessariamente de bola parada, são ensaiadas em treinamento para levar a lances perigosos na hora da competição. O Palmeiras do Abel sempre teve isso. O gol do Gustavo Gomes é mais um gol assim. André, eu mencionei o Flamengo, trago também o Cruzeiro, são os três times destacados na pontuação com diferença de partidas realizadas. Como é que você divide os três no contexto de
candidatos ao título, favorito ao título, azarão na disputa? Como é que você coloca Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro? Eu permaneço dividindo as chances de título, na sua maioria, em percentuais, para Flamengo e Palmeiras nessa ordem. Para mim, o Flamengo é o favorito ao Campeonato Brasileiro. O segundo favorito é o Palmeiras. O Cruzeiro pode chegar. Eu não vou cobrar do Cruzeiro não chegar a disputar o título, mas eu acho que o Cruzeiro estará entre os primeiros colocados, com vaga direta à Libertadores do ano que vem. Essa é a minha impressão. Eu ainda não coloco, talvez daqui a algum tempo eu seja convencido e levado a fazer isso, mas eu acho que Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, e aí a gente vê outros times, né, que podem se revezar aí nessa perseguição. Mas acho que o Flamengo um pouco à frente, depois o Palmeiras e aí o Cruzeiro. Vamos com números dessa partida. Data ESPN trabalhando aqui no nosso Sport Center com o raio-x do jogo. O Sport teve mais posse de bola, 54% a 46%. Finalizações, 22-10. No alvo, 8-1, grandes chances, 7-0. Ações da área rival, 33-10. Eu acho que essa é uma tela que traz, acho que a palavra não é um alívio, mas uma confiança do palmeirense, porque foram vários momentos que a gente falava de um time que criava, não finalizava bem e não finalizava muito. Criava assim, estava no campo adversário, ocupava a intermediária rival, mas não configurava esse domínio. Ok, o Sport faz um péssimo brasileiro, mas a gente tem uma amostragem recente que não engloba só o Sport como referência. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente citou o Vitor Roque, citou o Flaco Lopes, mas eles muitas vezes são os... Embora hoje o Vitor Roque tenha dado 2 assistências, mas eles são as flechas. Como é que você imagina esse Palmeiras no sentido de construção? É por conta de adversários um pouco mais fracos ou você imagina o Palmeiras tendo essa capacidade também nos maiores enfrentamentos? Eu acho que a tendência é o Palmeiras subir o seu nível para nos maiores enfrentamentos poder fazer o tipo de jogo que fez com o Sport hoje, em especial na sua casa, né? É muito natural, na história recente, as equipes que visitam o Allianz Parque, exceto algumas exceções de times de estatura semelhante ou a mesma que o Palmeiras tem, jogos com muita rivalidade, mas o mais normal, né, aquilo que acontece mais frequentemente, são times que vêm ao Allianz Parque com propostas muito defensivas e dão ao Palmeiras a obrigatoriedade de construir o seu próprio caminho. Você pode fazer isso de diferentes maneiras. Hoje a tarefa foi aparentemente simples, né? Porque, de novo, o Palmeiras enfrentou o pior time do Campeonato Brasileiro. Mas já houve jogos em que equipes bem inferiores tecnicamente ao Palmeiras visitaram o Allianz Parque e conseguiram criar muitos problemas porque o Palmeiras falhou ofensivamente, né? Nessa tentativa de construir o seu próprio caminho até a vitória. No jogo de hoje eu acho que o nível de dificuldade precisa ser sempre ressaltado, mas é a tendência e é a missão da comissão técnica fazer com que o Palmeiras seja assim, tão perigoso, tão eficiente, com um volume ofensivo tão grande, que houve várias possibilidades até no primeiro tempo de chegar ao segundo gol, 3 ou 4 oportunidades se a gente for um pouco mais generoso, para já definir o placar no primeiro tempo, que só acabou acontecendo no segundo. Vamos lá, a gente tem mais dados para colocar aqui no Sport Center. Já Abel Ferreira, zona mista, outros assuntos, que é justamente a dupla faz a diferença. Vitor Roque e Flaco Lopes em campo nos últimos 5 jogos. Temos a minutagem de cada um. O Flaco Lopes muito mais artilheiro, mas o Vitor Roque participando de mais gols. 6 participações em gol do Vitor Roque, com 2 gols e 4 assistências. O Flaco com 5 gols assinalados. Finalizações, 16, o que me chama a atenção nessa tela é um ótimo aproveitamento, né? 16 chutes com 7 no alvo, 13 com 6 no alvo, chances criadas 8-3. Eu vou até te fazer uma pergunta específica do Flaco, André, mas uma coisa que me chamou a atenção, no jogo entre os confrontos das oitavas de final da Libertadores, que o Palmeiras pegou o Botafogo fora, o Botafogo tinha problema com a LDU, o Palmeiras garantido com o Universitário, o Palmeiras visita e faz 1-0 gol do Felipe Anderson. A comemoração me chamou a atenção porque o Felipe Anderson corre para o lado, Vitor Roque e o Flaco correm atrás, eles estão ali no alcance para pular no Felipe Anderson, mas eles, antes de fazer isso, eles se cumprimentam e você vê ali uma alegria, uma verdadeira fraternidade em trabalho, um work
work in progress, Sim, né? sim, é. E hoje a gente viu também esses momentos. O gol do Flaco Lopes, o primeiro, ele sai comemorando e dá aquele estalo, pô, veio um passe Deixa bom, eu ele agradecer. aponta. Exato. Isso tem me chamado a atenção. Mas a pergunta que eu faço pra você do Flaco é sobre a questão do tempo, às vezes, que as coisas levam para acontecer. O Flaco está muito bem, talvez seja a melhor fase no Palmeiras, embora ele tenha tido outros momentos, mas eram momentos fatiados, às vezes no estadual, que muita gente falava, pô, mas é no estadual. Isso. Aí ele não tinha uma sequência. Ele foi um investimento importante na época e que chegou até aquele carimbo do não valeu a pena ou não vai dar certo. É óbvio que o ideal é um cara ser contratado e dar certo. Mas o Flaco, ao mesmo tempo, também parece ser o caso daquele ensinamento de que cada um, às vezes, tem um tempo Claro. para se adaptar ou para acontecer. Eu queria te ouvir sobre esse tema. No caso dele, né, além da adaptação, né, que é necessária, e alguns jogadores conseguem acelerar, outros aparentemente nem precisam desse período em que é preciso, né, conhecer tantas coisas e se acostumar a outras. No caso dele, teve esse momento inicial e teve também algo que é bastante óbvio pelo seu apelido, a questão do seu peso, né? Sim. Que o Palmeiras teve de trabalhar para elevar com um trabalho consciente e competente para que ele se transformasse num jogador, num atacante mais pesado e pudesse, entre aspas, se garantir no jogo bruto dentro da área. Porque o talento e a aptidão para a jogada aérea colocam o jogador numa boa condição para ser uma arma ofensiva nessa característica. Mas se você é muito leve, né, você talvez comece a ter problemas com os zagueiros que conseguem ganhar no corpo, te tiram de posição, te deslocam no ar, esse tipo de coisa. E o Palmeiras trabalhou bastante com o Flaco Lopes para que ele ganhasse alguns quilos de músculos, obviamente, e pudesse ser mais prolífico, eu acho que essa é a palavra, nesse tipo de jogada. E assim, está colhendo os frutos desse jogador que hoje tem mais condições de ser um cara muito perigoso, decisivo, muito eficiente dentro da área, não só nas jogadas aéreas, mas também no corpo a corpo por baixo com os zagueiros. O Flaco recompensa o clube depois de ter entendido tudo o que precisava acontecer e, na minha opinião, ter tido muita personalidade para assimilar os períodos de críticas, para entender por que esse tipo de coisa acontece, não se deixar abater, perseguir, perseverar e vencer. Ele está vencendo. Faz algum tempo que a cada vez que o Flaco recebe oportunidades, ele as aproveita e o Palmeiras lucra com isso. É isso, torcedor do Palmeiras, a repercussão da grande vitória do Verdão hoje contra o Sport, 3-0. Palmeiras amassou o Sport no Allianz, resultado muito importante. E mais uma grande atuação da dupla Flaco Lopes e Vitor Roque. Estreia dessa camisa, que por sinal, né, muito linda essa camisa do Palmeiras. Essa camisa aí amarela, né, ficou uma camisa muito linda, o Verdão estreando essa camisa e jogando muita bola, né? O Marcão Raiz, né, até falou ali para o Palmeiras não ir para essa partida contra o Corinthians com essa camisa amarela, mas ali num tom de brincadeira, né? Mas o Palmeiras jogou demais hoje, 3-0 fora o baile, podia até ter feito mais gols, e a dupla que muita gente, né, pedia, Flaco Lopes e Vitor Roque jogando junto, dando muito certo. O Felipe Melo também até falou aí, né, que ele há tempo que já vinha falando sobre isso, e o Flaco e o Vitor Roque se entendendo muito bem e fazendo um grande jogo hoje, uma grande partida, e mais 3 pontos para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Segue ali na caça ao líder Flamengo. O Flamengo está jogando agora no momento contra o Vitória, está vencendo, agora está 2-0 agora no momento, mas o Palmeiras fez a sua parte, né? Venceu, ia continuar aí nessa pegada e quem sabe no decorrer dos próximos jogos tirar essa vantagem que o Flamengo tem. O Palmeiras tem um jogo a menos do que o Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está com 42, Flamengo com 46 pontos, e agora é aguardar os próximos jogos. Não joga o meio de semana vai ter os confrontos da Copa do Brasil. O Palmeiras joga no final de semana, clássico contra o Corinthians. O Abel vai ter a semana toda para preparar o time. Clássico contra o Corinthians fora de casa no dia 31. Essa partida que vai ser às 18h30. Mas é isso, deixa sua opinião aqui abaixo, o like para estar fortalecendo. Valeu e até o próximo vídeo.